Sholem, paz do Eterno sobre suas vidas. Amados, vamos falar um pouquinho dos nomes, né? Porque os nomes do Criador e do seu ungido é essencial para a salvação, né? Em Atos 4:12 diz o seguinte, nos ensina o seguinte: e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo dos céus nenhum outro nome nos foi dado pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome significa exatamente o que as palavras dizem. Nenhum outro nome, portanto, vemos que o nome do Messias para a nossa salvação é único e de extrema relevância que o conheçamos e creiamos, porque somente nesse nome há salvação. Porquanto esse único nome identifica o Messias com exatidão. É muito claro que, sendo a identificação única do verdadeiro Messias o seu nome, nenhum outro nome o poderia identificar corretamente. E como não há salvação em nenhum outro, torna-se impossível a salvação de quem não o identificar corretamente pelo seu nome. E a Rocana 1:12 nos ensina: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Altíssimo, a saber, os que crerem no seu nome. Este verso da preciosa mensagem de Arrocana, corrompido como João, nos ensina que aqueles que o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos do Criador. E diz mais, o verso especifica que são estes que são feitos filhos do Criador, são aqueles que creem no seu nome. Crer no único e verdadeiro nome do Messias é crer nele, pois o nome é a única e exata identificação de sua pessoa. E a Rocana 3:18 nos ensina: quem crê não é julgado, quem porém não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Altíssimo. Aqui, do mesmo modo, vemos que não crer no único e verdadeiro nome do Messias é o mesmo que não crer nele, em sua pessoa, porque o nome é a única forma de identificarmos entre muitos falsos messias e impostores. Há um único Salvador da humanidade, e esse único Salvador possui um nome que o identifica. Outros nomes identificam outras pessoas ou outros espíritos, mas não os verdadeiros messias. Provérbios 34 nos diz o seguinte, nos faz algumas perguntas para as quais devemos ter resposta. Certamente as Escrituras não faria perguntas para apenas deixarmos de lado e não nos tornássemos aptos a respondê-las. As perguntas feitas nesses versos são extremamente importantes para a questão que estamos tratando e demonstrar com clareza a importância e prioridade que o assunto possui. Vejamos. Provérbios 34. Quem subiu aos céus e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas nas suas sopas? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual o seu nome? E qual o nome do seu filho, se és que sabes? Este verso escritural é talvez o maior desafio a que identificamos, não somente o Messias por seu nome, mas também ao Criador Pai, igualmente por seu nome. Bem, agora, são dois nomes que precisamos conhecer. Existe uma íntima relação, como não poderia deixar de ser, entre o nome do Pai, o Criador, e o nome do seu Filho, o Messias, o nosso Salvador. O nome do Criador, do Pai, faz parte do nome do Filho, do Messias. Assim é melhor começarmos pelo nome do Criador, para em seguida chegarmos ao nome do Filho, o Messias. E a Rocana 17:11 nos ensina: Pai, guarda-os em teu nome, que me destes. O nome do Criador foi dado ao Messias como parte integrante do nome do Messias. Este é um sinal de filiação de vínculo familiar. O filho recebe o seu nome, o nome do Pai. Recebe no seu nome o nome do Pai, do Criador. Então vamos falar primeiro do nome do Pai. O nome do Pai, ele vem de um tetragrama sagrado que contém nas escrituras originais. As 4 letras que contém o nome do Pai é Yud, Re, Vav, Re. Transliterada para o português, para a nossa língua, é YHWH. Essa pronúncia
ela é feita como Ialro. Ialro. Ialro é o nome do pai. Muitas vezes chamamos ele de Ialro Urim. Ialro Urim. Por que Ialro Urim? Ialro Todo-Poderoso. Ialro Ser Supremo. O nome do filho contém o nome do pai. Shua é um prefixo de salvação. Então, o nome do filho é Yahshua, que é o Criador conosco, que é o Criador salva. Como ele dizia antes no Velho Testamento, o seu nome será Emanuel, não Emanuel, porque as Bíblias dizem Emanuel. El é blasfêmia, tudo que tem El na palavra é blasfêmia. É blasfêmia ao Criador, porque El é o pai de Baal. Então, quando montaram a Bíblia, eles trocaram os nomes e blasfemaram todos os nomes. Miguel, Rafael, Joel, tudo que tem El é blasfêmia. Os nomes, nenhum desses nomes são originais, né? Mas nós estamos tratando aqui do pai e do filho. Então vamos no do filho. O filho então é Yahushua, que quer dizer Yahru salva. Nesse nome Yahushua contém o nome de Yahru, o nome do pai. Como a própria palavra diz que o nome dele daria a ele o seu nome, né? É um nome de herança, né? É um nome que veio do Shual Mayal, que é céu, né? O anjo, o Gaburu, quando veio, porque não é Gabriel, é Gaburu. Quando ele veio, ele entregou a Mauruene, que é Maria, o nome. Ele disse que é o nome pelo que importa que o povo deva ser salvo. Esse nome é único. Esse nome veio do Shual Mayal, direto do trono do Criador. Nem a mãe dele, Mauruene, nem o pai dele, Al-Rosef, tiveram esse privilégio de escolher esse nome. Portanto, ninguém na face da terra tem o direito de mexer nisso. Isso veio do trono de Yahru, do trono do Criador, esse nome. E tem mais um nome muito importante, que é o nome do Espírito. Não é Espírito Santo. Espírito Santo é um nome que a católica deu ao Espírito do Criador, que não condiz com a verdade, porque santo é uma palavra que vem de origem satânica. Santo é a palavra que vem da etimologia da palavra Satã, e o Espírito do Criador, ele não compartilha com as coisas erradas, né? É o Espírito da verdade, é o Espírito do esplendor. Se você vê bem, a católica usa esse nome santo para quem? Para imagens de escultura, coisa que é abominável ao Criador do universo. Ele diz que não daria a honra dele nem a ninguém, nem a imagens de escultura. Então ele pediu, em Êxodo ele fala para não, e vários outros versículos, mas Êxodo fala para não construir, não fazer imagem do que está em cima no Shual Mayal, nem debaixo da terra. Não é nem para fazer, e muito menos adorá-la, né? Então, e o nome esse nome Jesus, ele foi um nome que foi colocado na Bíblia num conselho. Determinaram que Esos da Gália e Krishna, um deus asiático, formaria esse nome para a população servir, para a religião que foi criada por Constantino, está adorando. Então eles determinaram que Esos da galáxia e Krishna da asiático, um deus asiático, seria o nome a dar para a população, dar para o mundo adorar, para honrar deuses pagãos, que são os deuses romanos, gregos e de todo, né? Porque quando Constantino formou o cristianismo, ele teve a grande sacada de que pela religião ele dominaria toda a massa, né? Então o que ele fez? Ele mostrou o cristianismo. Junto do cristianismo ele trouxe todas as religiões pagãs da época para dentro do cristianismo, e para agradar todo mundo eles foram montar a Bíblia nessa condição. Eles pegaram a escritura sagrada que Roma estava de posse dela, que eles tinham matado o Salvador, matado os discípulos do Salvador, tomaram posse dessas escrituras e ela estava em poder de Roma. Então eles e traduzem essas escrituras. Nessas escrituras eles trocam todos os nomes. Ele tira o tetragrama sagrado que vinha nas escrituras originais e substitui por Senhor, que é relacionado a Baal. Senhor quer dizer Baal. E Deus, que é Zeus da Grécia, que é o Zeus da Grécia. Deus é simplesmente a terceira declinação da palavra Zeus. Então, mais outros nomes foram trocados. Os dos profetas. Um exemplo,
Yarmial é o Jeremias. Você vê que no nome do profeta contém o nome do Criador Yalro. Então, assim, Mateus é Manialro, contém o nome do Salvador. Então, assim, muitas outras palavras, outros termos foram trocados. O que é que eles fizeram? Eles quiseram agradar todo mundo e montar uma religião única. Então, eles absorveram na Bíblia todas as doutrinas pagãs e colocaram na Bíblia os nomes para honrar deuses e celebridades gregas e romanas. Deuses e celebridades gregas e romanas. Um exemplo claro disso é evangelho. A palavra correta não é evangelho, é boas novas. Mas por que colocar evangelho? Porque existia um general grego com esse nome, que é Evangelium, e deram o nome de evangelho nas palavras do Criador, nas boas novas, para honrar ele, que era perseguidor dos Yahudins, porque não é judeus, é Yahudins. Judeus é uma mistura de dois deuses, Júpiter de Roma e Deus, que é Zeus da Grécia. Então, todas as palavras da Bíblia elas foram trocadas, foram alteradas, e para honra a deuses gregos e romanos. Mas, como a gente está aqui pelos dois nomes, eu quero que vocês fiquem bem atentos, que só há um nome para salvação, não um nome dado por homens. É um nome que veio do trono, que veio dado por um anjo, e o homem não tinha direito de mexer nisso. Mas o maligno fez isso, alterou essas coisas, mostrou essa mentira, ensina toda a humanidade a adorar os deuses deles, né? Mas com a benevolência, a misericórdia do Criador, em 1946 foi achado na caverna de Qumran, no Mar Morto, escrituras originais, né, que foram escondidas antes antes dos romanos tomar posse das escrituras. Elas foram escondidas numa caverna e teve esse achado do Mar Morto em 1946, no qual, ao confrontar com a Bíblia, viu que estava tudo diferente, né? Eles alteraram muitas coisas, e existe muita alteração na palavra, e o mais importante dela é os nomes que importam a salvação, né? Então, Yalro é o nome do pai, Yahushua é o nome do filho. O nome do filho contém o nome do pai, e Yahushua quer dizer Yalro salva, Yahushua quer dizer socorro. Yalro é o grito de socorro a Yalro. Meus amados, meditem nessa palavra, meditem nos versículos, né? Vê lá Atos 4:12 e Arrocana, que é João 3:18, e vê se há possibilidade desses nomes que são adorados pelo sistema religioso serem os nomes pelo qual essa palavra cita. Porque se a letra J foi criada em 1543 por Pierre de Larimet, conhecido também por Petrus Romanos, ele era um humanista francês. Ele criou essa letra J em 1543. Portanto, antes disso não existia nenhuma letra J. No hebraico até hoje não existe nem a letra J, nem sonorização da letra, nem sonorização da letra. Então, veja bem, um nome que importa para ser salvo. Esse nome não é esse que o anjo trouxe para a mãe dele, para ser dado. O nome que importa que o povo seria salvo. Não é esse nome, né? E o nosso Salvador, ele é hebreu. Seu nome é hebraico. Então, meditem nessa palavra, meditem naquilo que está na palavra, nas escrituras, busca discernimento junto ao Pai dessas coisas, sabe? Porque não adianta. O nome é a exatidão da identificação do nosso Salvador, é o nome dele, né? Outros nomes, você está identificando outros seres. Foi isso que Roma fez com que fez com que o mundo, que a humanidade adorassem outros deuses, buscassem outros espíritos, buscassem outros seres espirituais que não condiz com a salvação. É um engano. O sistema religioso é um engano. O sistema religioso não serve ao verdadeiro Criador do universo. Ele não serve à verdade. Meditem nisso, amados. Shalom, paz do Eterno sobre suas vidas.